E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonas Fernandes. Estou passando aqui para falar com você algo muito importante, muito importante. É um alerta, né? Eu vou aqui mostrar para você como Satanás atuava no seio da igreja que estava em Roma, no primeiro século, no comecinho da igreja, logo no início do berçário da igreja cristã, quando começou a obra nos países, nas cidades, quando a igreja se estabeleceu em Roma, na capital do Império Romano. Você vai ver como Satanás atuava e atua até hoje. É um método de Satanás, de guerra, de batalha espiritual, para tentar parar, impedir a igreja, impedir também a nossa vida. Tudo que o diabo queria naquele momento era parar o crescimento da igreja, a evolução da igreja. E eu vou falar isso tudo para você baseado no texto de Romanos, capítulo 8, verso 35, 36 e 37. Nesse contexto, eu vou trazer uma forte revelação para a sua vida. Mas antes de começar, eu quero falar com você. Você já é inscrito no canal? Já clicou aí no inscreva-se, não? Então faz isso rapidamente. Clica aí no inscreva-se, clica no sininho também, para receber aí as notificações. Escolha aí a opção todas, para que você sempre seja avisado quando o YouTube mandar mais um vídeo para cima. Tudo bem, pessoal? Com sua inscrição, com o seu ok, com o seu comentário, nós vamos chegar mais longe, nós vamos levar essa mensagem mais longe para mais pessoas ouvirem essa palavra de Deus, ok? Muito obrigado aí por isso. Olha, na Bíblia está escrito assim no livro de Romanos, capítulo 8, 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E ele vem dizendo ainda no verso 36, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Baseado aqui em Ambrosiastres, um dos primeiros homens que escreveram a história, que fez um comentário em cima aí da Epístola de Paulo aos Romanos, e ele é muito considerado, muito respeitado, porque ele ainda fez em latim, quando a língua do Império ainda era latim. E ele faz um comentário sobre essa carta de Paulo, e ele deixa para nós muitas informações. Uma delas é que a igreja de Roma, quando começou, era uma igreja exclusivamente judaica. Era só judeus que vieram de Jerusalém e começaram assim a difundir o evangelho, a pregação do evangelho. A igreja foi se avolumando, né? E de repente, alguns cidadãos romanos começaram a se converter também, a entregar seu coração para Jesus. Com isso, os judeus que não eram convertidos ficaram enciumados e começou assim uma grande perseguição, uma grande demanda, uma grande confusão em Roma, né? Porque foi crescendo, né? A igreja foi crescendo, se estabeleceu na casa de Áquila e de Priscila, e nós vamos ver isso lá em Romanos 16, do 3 ao 5, você vai ver, se você ler depois lá, você vai ver que Áquila e Priscila é quem tinha essa igreja em sua casa, e eles oravam, se reuniam semanalmente para fazer as orações e também para falar, para ensinar a nova doutrina, né, dessa nova fé cristã que surgiu em nome de Cristo ali em Roma. E houve essa grande confusão, né, essa grande batalha, essa grande disputa, e isso foi chamado de instigação de Crestos. Instigação de Crestos foi o nome dado a essa balbúrdia, né, que aconteceu na cidade por conta dos judeus tradicionais, né, os judeus que não eram convertidos, não aceitarem a nova fé cristã. E eles diziam que Cristo era Messias, por isso que é chamado de instigação de Crestos. Crestos é uma das traduções de Cristo, ungido, Messias. E os judeus não convertidos alegavam que as autoridades, que os romanos convertidos não prestavam mais honra a César, prestavam a honra ao novo ungido, que era Cristo, o Messias. E isso irritou muito Cláudio, que era o
o líder, que era o imperador, né, da Itália na época, de Roma, e ele então, em 49 a.C., ele tomou uma decisão radical por causa dessa instigação de Crestos, né, essa confusão que estava tendo. Ele expulsou todos os judeus da cidade de Roma, mandou todo mundo embora, não quis nenhum judeu lá. Agora você vê que coisa. E Cláudio foi um governo que não queria saber de cristianismo, não queria saber de judaísmo, não queria saber de judeu em Roma. Então, os romanos que tinham se convertido mantiveram-se firmes na fé, escondidos nas casas, mas sempre sabendo que o imperador Cláudio queria pegá-los devido eles adotarem sua fé num outro ungido que não era o imperador, e sim Crestos, ou Christus, né? Então, isso foi o início dessa igreja. E logo depois, no ano 55, quando Nero assumiu o poder, e Nero é esse mesmo, aquele Nero que perseguiu a igreja, é aquele Nero que matou muitos cristãos, que toda a perseguição fatal da igreja foi começada com ele. Esse aí mesmo que está aparecendo para você. Nero, ele liberou que os judeus voltassem. E como os judeus voltaram também aqueles judeus que não eram convertidos e continuaram a perseguição da igreja ali na cidade de Roma. A igreja, então o apóstolo Paulo escreve uma carta aos romanos no ano 56 depois de Cristo. Logo depois que os judeus voltam, então o apóstolo Paulo escreve uma carta. E nessa carta de Paulo, o apóstolo Paulo identifica uma batalha espiritual. Se você ler lá no capítulo 16, no versículo 20 do livro de Romanos, porque Romanos só tem 16 capítulos, e já no finalzinho do livro, ele escreve lá no versículo 20, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele está falando que aquela luta que a igreja estava passando ali era uma luta espiritual, era um ataque do diabo, era uma cilada de Satanás. Muitas vezes, meus irmãos, eu aprendo com isso que muitas vezes Satanás nos ataca de várias formas, e é isso que eu quero, essa revelação que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse método satânico do diabo agir, e muitas vezes nós não percebemos, nós atribuímos às outras pessoas, nós dizemos que estamos sendo perseguidos por outras pessoas, ou é um outro tipo de problema, mas nunca admitimos que, ou espiritualizamos que pode ser uma luta espiritual. Observe que a primeira estratégia que Satanás usou aqui com a igreja de Roma foi lançar divisão, né? Foi criar essa instigação de Crestos, dizer que Jesus era o Messias e que o amor de Jesus não valia para os romanos, porque os romanos eles eram devotados, deveriam ser devotados ao ungido de Roma, que era o imperador Cláudio e depois Nero. Então, o Satanás ele usa a primeira estratégia dele, que é trazer a divisão, a separação, né? Sempre ele vem para roubar, matar, destruir, separar. E quando ele lança a separação no meio daquele grupo, então ele consegue dissolver a família, ele consegue dissolver a igreja, ele consegue destruir até aquela empresa que está agora desunida. Então nós temos que estar atentos. Muitas vezes nós achamos que estamos brigando com as pessoas, quando na verdade é uma luta espiritual, é uma luta de Satanás contra nós. Essa é a primeira lição que nós devemos aprender. Agora o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo de número 8, no versículo 35, ele começa a falar com a igreja, ele traz então para a igreja explicações, né? Ele fala sobre o amor de Cristo, ele fala sobre que Cristo nos amou, mesmo antes quando nós éramos pecadores. Paulo traz assim muita doutrina nessa carta, nessa epístola aos Romanos. É uma epístola muito forte, doutrinária, é muito bom que você leia ela toda. Mas no versículo 35, ele começa a falar de coisas bem interessantes e bem comum à nossa vida. Olha o que ele diz aqui, ele fala que a tribulação, ele diz, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele pergunta, a tribulação? Você sabe o que significa a palavra tribulação? A palavra de tribulação, ela significa pressão externa.
aquilo que vem de fora. E eu fico observando, né? Muitas vezes vão acontecendo muitas coisas na vida da gente e a gente não entende por que está acontecendo tudo aquilo à nossa volta. São tribulações, são pressões externas que muitas vezes o próprio diabo é quem lança. Aí você fala, pastor Jonas, você está espiritualizando demais. Não, vamos ver a vida de Jó. Jó, ele é um homem íntegro, era um homem íntegro, fiel a Deus, um homem que amava a Deus, que todas as vezes ele fazia sacrifícios a Deus, ele também pedia perdão pelos pecados, oferecia sacrifício pelo perdão do pecado dos seus filhos, das suas filhas, ele reunia a família. Um dia o diabo veio e o Senhor fala, você viu meu servo Jó? Ele é fiel, é íntegro, é justo. E o diabo fala, mas ele está assim porque o Senhor cercou ele de tantas coisas boas. Coloca umas lutas na vida dele, umas tribulações, umas pressões externas na vida dele, para você ver se ele não vai te negar. O diabo quer que a gente negue, o diabo quer que você abandone a obra, Satanás quer que as tribulações te empurrem para fora do ministério, Satanás quer que a luta, as tribulações te lance fora daquilo que você faz para o reino, que você deixe de servir a Cristo, que você deixe de andar na sua igreja junto com o seu povo, o povo que Deus chamou para morar no céu com você. Então ele começa a trazer tribulação, ele começa a mandar os inimigos lá matar os empregados de Jó, ele manda lá roubar as ovelhas de Jó, os animais de Jó, ele faz fogo cair do céu para poder destruir tudo que Jó tinha. Então eram as tribulações externas. Mas mesmo assim, Jó, ele superava o momento e a Bíblia diz que voltando Satanás na presença de Deus, o Senhor fala, você viu o meu servo Jó? Mesmo no meio de tanta tribulação, ele resistiu. Satanás disse, então deixa eu tocar nele para poder botar doença nele, que ele vai negar. Olha que Satanás, ele quer que a gente negue a nossa fé, que a gente não creia no amor de Deus, que a gente não creia no amor de Cristo. Então ele volta para Jó, Deus disse, não toca, não tira a vida dele. Então ele volta para Jó e ali coloca uma doença no corpo de Jó. E Jó fica cheio de pustemas, de feridas, ele tem febre, ele tem convulsões. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que no meio dessa doença, no meio do calor, da enfermidade, Jó começa a questionar a Deus. Satanás estava ganhando espaço na vida de Jó, porque Jó começa a falar, maldito foi o dia que eu nasci, né? Melhor seria ter morrido no ventre da minha mãe, feliz é aquele que não nasce, que não vê a luz do dia. Jó começa a ficar mal com aquela situação e começa a questionar Deus. Satanás quer isso, que você como igreja, você como filho de Deus, comece a questionar, né? Por que eu nasci? Será que Deus não está me vendo? Será que eu mereço tudo isso? Cadê Deus na minha vida? Esses questionamentos são questionamentos que nós temos no momento em que a nossa vida começa a entrar em tribulação. O que o diabo quer é que você questione Deus, que você fique perguntando, mas cadê Deus na minha vida? Por que Deus não entra aqui agora? Agora eu estou doente, eu estou enfermo, por que eu estou desse jeito, né? Esses questionamentos são os primeiros passos que nós damos para nos afastar de Deus. A segunda coisa que Paulo fala depois da tribulação é a angústia. A angústia é uma coisa da alma que nós sentimos, mas que aquela igreja estava passando. Aquela igreja estava angustiada. E se você não sabe o que significa a palavra angústia significa estreitamento, aperto. Né? Quando uma pessoa está inquieta, ela está insatisfeita, por mais que você faça, ela não consegue se agradar, ela está angustiada, ela está triste, ela está chorando. E aquela igreja ficava assim. E Satanás colocava angústia na vida daqueles irmãos. E eu fico lembrando de Elias. Elias, ele quando ouviu Jezabel dizendo para ele que iria matá-lo até o outro dia, ele corre, ele vai embora, foge para debaixo, chega debaixo de uma árvore, pede a morte, e Deus não dá a morte, Deus manda o anjo dar um pão para ele. Depois ele caminha mais 40 dias e vai até uma caverna e se esconde ali e fica lá no fundo, né? Tudo que Satanás queria é que a igreja de Roma, os romanos, eles abandonassem a sua fé e fugissem, se escondessem.
Satanás queria que a igreja de Roma se escondesse, abandonasse aquele processo. Satanás sabia que aquela igreja crescendo, muitos romanos iriam aceitar a Jesus como seu Salvador. Então o diabo quer que você fuja. Se você tem andado longe de Deus, se você tem fugido do seu ministério, meu amado, volta, dá tempo de voltar, não fuja, não deixe essa angústia tomar conta da tua vida a ponto de você fugir. Sabe, vem questionamentos na angústia, porque a gente fica perguntando, onde está Deus, né? As pessoas perguntam para nós quando estamos angustiados, mas onde está teu Deus? Você não é crente, você não é cristão, você não é um servo do Deus Altíssimo, como que você está com a alma desse jeito, nesse nível? Então fica essa pergunta, né? Onde está Deus? Então, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. A angústia não pode te separar do amor de Deus. Ele te ama. Não é porque você está angustiado hoje por uma questão que está acontecendo na sua vida que Deus deixou de te amar. Cristo te ama. Paulo escreve aos romanos, à igreja de Roma, quem nos separará do amor de Cristo? A angústia? É a tribulação? É a angústia? Não, nada disso. Então se levanta hoje e entrega mesmo a sua vida completa para Cristo. Olha aqui, ele vem falando, ele fala também sobre a perseguição. Será que é a perseguição que vai nos afastar do amor de Deus? A igreja já era perseguida. Os judeus não convertidos perseguiam a igreja. Eles tentavam de todo jeito paralisar a igreja de Cristo naquele lugar. Mas eu quero falar para você que só é perseguido quem está na frente. Sabe por que você é perseguido? Sabe por que eu sou perseguido? Sabe por que a igreja é perseguida? Porque Deus nos colocou na frente. Deus nos colocou adiante. Deus nos colocou num lugar especial. Porque a santidade da igreja vai ao contrário do que o mundo prega. A santificação da igreja, ela caminha numa direção contrária àquilo que o mundo acredita e prega. Então, por isso, eles nos perseguem. A palavra de Deus está contida em nós. Nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o testemunho de Cristo. Nós somos testemunha de Cristo. Por isso, nós somos perseguidos. Sempre seremos. Jesus foi perseguido. A igreja de Cristo foi perseguida. Então, há um nível de perseguição na terra desde que a igreja existe. Então, meu amado, glorifique a Deus, porque o amor de Deus não se aparta de você, mesmo com a perseguição. Ainda vem mais aqui, olha, Paulo fala aqui, fome e nudez. Quem nos separará do amor de Cristo? Fome e nudez? Fome e nudez significa necessidade extrema. Aquela igreja passava por necessidade extrema. As pessoas não queriam vínculo com os romanos cristãos, que acreditavam que Jesus era um ungido. Os judeus que estavam ali convertidos eram desprezados, não conseguiam trabalho facilmente quando revelavam sua fé, e isso trazia necessidade extrema. Por isso que Paulo fala fome e nudez. Fome e nudez é falta de alimento, é falta de roupa, de vestuário. Então Paulo fala, e será que isso vai nos separar do amor de Deus? Será que porque não conseguimos comprar aquilo que nós necessitamos hoje é o suficiente para abandonar a nossa vida, a nossa fé? Paulo estava perguntando, será que vocês, romanos, irmãos em Cristo, pelo fato de não estarem trabalhando, não estarem com um recurso bom hoje, é suficiente para nos afastar do amor de Cristo, nossa vida, dele conosco e de nós com ele? Não, não, não. Persevere, meu irmão, o Senhor vai abençoar a tua vida. O deserto tem um tempo para começar e um fim. O deserto não é eterno. Se você começar no deserto aqui hoje e você andar, vai passar durante um tempo, mas você vai chegar ao fim. E o Senhor, nessa hora, e o Senhor te diz nesse momento que o deserto da sua vida vai se findar, vai terminar. E você vai louvar a Deus, vai cantar a Deus um cântico de vitória. E por fim, o apóstolo Paulo fala sobre perigos e espada. Perigos é risco de morte. Aquela igreja passava por risco de morte constantemente. Eles poderiam ser presos pelo imperador, eles poderiam ser humilhados pelos judeus
não convertidos, eles poderiam apanhar, eles poderiam passar debaixo da lei romana. O Império de Roma tinha muitas leis sobre os gentios, né? E depois a igreja, quando foi perseguida, ela sofreu muitos danos na sua vida. Então, a igreja naquele momento passava por perigos, riscos de vida constante. E por final, a espada que simbolizava a justiça. A espada em Roma simbolizava o julgamento, a justiça. A pessoa poderia ser julgada. Então, muitas vezes, aquela igreja foi acusada de coisas que não fez, foi condenada por coisas que não fez. Aqueles irmãos pagaram preço que não deviam. Muitas vezes nós somos caluniados, Satanás se levanta para nos caluniar. Quem sabe agora não tem alguém falando mal de você, denigrindo sua imagem para as pessoas, falando para as pessoas aí que você não serve, que você é um mau cristão. Tudo isso para afastar você do amor de Deus, ou tentar, né? Afastar você da obra de Deus, do chamado de Deus que há na sua vida. Não, meu amado, não permita que isso aconteça. Persevere, vá até o fim. Deus é na sua vida. E para encerrar, o apóstolo Paulo, ele aqui finaliza, né, essa passagem revelando as astúcias do diabo, né, os ardis de Satanás. E ele fala aqui no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele está falando que ainda que Satanás se levante contra nós, trazendo esse monte de atrocidades sobre a nossa vida para nos afastar do amor de Deus, nós somos mais do que vencedores, nós somos pessoas firmes em Cristo. Então eu quero falar para você, como homem de Deus, nessa hora: levanta-te, irmão. Está passando por tribulação? Levanta. Está passando por angústia? Levanta. Está passando por perseguição? Levanta. Está passando por fome, por nudez? Levanta. Está passando por perigos? Levanta. Está passando por espada, por julgamentos que as pessoas estão fazendo? Levanta, porque o amor de Deus continua vivo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, eu te peço, se inscreva no canal e nós vamos avançar em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Paz.